Oi pessoal, bem-vindos à aula 29 e 30 de História Geral. Vamos falar sobre o período entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, os países que desenvolveram suas indústrias começaram a adotar governos em que a liberdade do indivíduo estivesse diminuída e que promovessem a intensa intervenção do Estado na economia. Esses regimes são chamados de fascistas. E o fascismo aconteceu de maneira diferente em cada país, tendo destaque na Itália, com a ascensão do líder Mussolini, e na Alemanha, com o líder Adolf Hitler. O fascismo se caracteriza por ser um regime totalitário, anticomunista, expansionista e, no caso alemão, nazista também. Quando eu digo anticomunista, eu estou querendo dizer contra o regime comunista. Expansionista quer dizer que eles queriam expandir para novos territórios, e no caso do nazismo a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, o aspecto militar é muito valorizado no fascismo, como forma de educação, além de justificar grandes investimentos na produção de armas. Isso porque, depois da Primeira Guerra Mundial, o desemprego e a inflação criaram um grande sentimento de insegurança na população. Então, era preciso que a produção industrial se recuperasse, e também era preciso que os países perdedores, principalmente a Alemanha, que ficou responsabilizada pela Primeira Guerra e sofreu as penas mais duras, buscassem mercados consumidores para vender seus produtos, e assim conseguir aumentar a produção e trazer mais dinheiro para o seu país. Essa necessidade de recuperar a indústria explica a ideologia imperialista do fascismo. O nazismo, ou nacionalsocialismo, foi uma ideologia criada e defendida pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista foi fundado no ano de 1920 e Adolf Hitler assumiu a liderança do partido em 1921, mantendo-se no posto até a sua morte ao final da Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 1920, a Alemanha se encontrava em uma profunda crise econômica e moral, por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial, como eu comentei no slide anterior. E também por causa da assinatura, no ano de 1919, do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como vocês lembram, foi assinado com os países vencedores da Primeira Guerra Mundial e oficializava a derrota alemã, colocando a Alemanha como a principal culpada, e impunha algumas punições ao país, como a perda de territórios ocupados, perdas de colônias e proibição de produzir armas pesadas. O Partido Nazista defendia que a saída para aquela situação que o país passava era um Estado forte e culpava o governo pela derrota alemã. Foi criado uma vertente militar para a organização do Partido Nazista, chamada de SA. No ano de 1923, os nazistas de Munique, no sul do país, tentaram dar um golpe de Estado, mas o movimento fracassou e seu líder Hitler foi preso. Durante os meses em que Hitler foi preso, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, obra em que expôs os princípios fundamentais do nazismo: anticomunismo, antiliberalismo, ultranacionalismo, militarismo, racismo e ódio aos judeus, chamado de antissemitismo, pois ele atribuía aos judeus a culpa pela situação econômica do país. Então, só para a gente entender, Hitler foi preso depois de uma tentativa de golpe e escreveu um livro chamado Minha Luta, em que ele elencou os princípios do nazismo. Então, como eu disse, ele era anticomunista e ele era ultranacionalista. Então, ser alemão era mais importante do que tudo. Ser da raça alemã era uma coisa muito importante. O militarismo também estava muito ligado ao nazismo, como eu disse no slide anterior, até interferindo na educação. E o nazismo era extremamente racista e pregava o ódio aos judeus. Com a crise de 1929, como a gente vai falar mais para frente, houve aumento do desemprego e houve alta na inflação, agravando o cenário econômico do país. O discurso do Partido Nazista agradou boa parte da população alemã, pois prometia, através de um Estado forte, retomar o crescimento do país. Então a população estava vendo que a Alemanha não estava numa situação muito legal depois da Primeira Guerra, e o Partido Nazista vinha como uma forma de recuperar o país, então foi ganhando apoio popular. No ano de 1932, os nazistas receberam 38% dos votos nas eleições para o parlamento. No ano seguinte, o presidente nomeou Hitler como primeiro-ministro. Os nazistas tinham então chegado ao poder.
e em pouco tempo trataram de assegurar sua permanência. A oposição foi eliminada, ou seja, eles eliminaram outros partidos, e Hitler foi proclamado chefe supremo e único da Alemanha. Com isso, começava o Terceiro Reich, forma como ficou conhecido o período em que Hitler, que era chamado de Führer, esteve no poder. No ano de 1935, foram instituídas as leis de Nuremberg, que determinaram a segregação racial entre judeus e arianos. Como eu disse, de acordo com o nazismo, de acordo com Hitler, os judeus eram os grandes culpados pela situação econômica da Alemanha, e os arianos eram, entre aspas, a raça pura alemã, que para os nazistas não poderia se misturar com outras raças e deveria ser sanadas de imperfeições. Então, os arianos eram seres perfeitos, eram os alemães de pele branquinha e cabelo loiro e olhos azuis. Eram a raça pura. A partir de então, o caráter racista do regime só aumentou, levando à perseguição e eliminação dos judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. A polícia nazista, chamada de Gestapo, era a grande responsável pela perseguição desses grupos. Posteriormente, além da perseguição, a política nazista incluía o encarceramento em campos de concentração e a chamada solução final, ou seja, a eliminação em massa dessas populações através das câmaras de gás, culminando no Holocausto. Se vocês procurarem Holocausto no Google, ou como vocês já devem ter visto na escola, foi um período em que não só bastava segregar os judeus, não só eles eram vistos como uma raça inferior, eles também começaram a ser colocados em campos de concentração. Esses eram territórios em que eles ficavam cercados mesmo por arame farpado, viviam em condições horríveis e trabalhavam como escravos. Como acreditavam que os judeus eram uma raça inferior mesmo, Hitler e o nazismo acabaram por encontrar essa solução final, que seria matar os judeus. Então eles eram colocados em grandes câmaras de gás e eram mortos nesses campos de concentração. Isso tudo, todo esse evento de perseguição aos judeus, campo de concentração e câmaras de gás, foi conhecido como Holocausto. Os nazistas utilizavam muita propaganda para difundir suas ideias. O ministro da propaganda controlava a imprensa, o rádio, o teatro, o cinema, a literatura, a música e também as belas artes. Hitler entendia que as artes deveriam ser realistas e apresentar a perfeição do homem ariano, então toda a arte produzida durante o Terceiro Reich tinha que seguir essas premissas, sob pena de os artistas serem considerados inimigos do nazismo e proibidos de comercializar e expor seus trabalhos. Outro fundamento do nazismo era a teoria do espaço vital, que seria utilizada para justificar a invasão alemã de territórios como os Sudetos, na Tchecoslováquia. Segundo essa teoria, a chamada raça ariana deveria ser unificada em um único território, reiterando o lema de Hitler: um povo, um império, um guia. A determinação em perseguir esses ideais levou a Alemanha nazista a invadir a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, o que deu início à Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe o primeiro exercício dessa aula para a gente treinar o que foi falado. Analise as proposições que se referem ao período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa e marque verdadeiro ou falso. As condições do Tratado de Paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial e obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações de guerra foi um dos fatores que contribuiu para a ascensão do partido de Adolf Hitler ao poder. Com a necessidade dos homens irem para o fronte de guerra, as mulheres foram convocadas a trabalhar em postos de trabalho, normalmente ocupado pelos homens, como por exemplo nas indústrias metalúrgicas e de armamentos. O período entre guerras foi marcado por revoltas e greves dos trabalhadores em muitos países europeus, devido às condições de trabalho e à carestia. Este foi um fator que levou governos autoritários e nacionalistas ao poder. Este período foi marcado pelo surgimento da televisão, meio de comunicação que foi muito utilizado pelos governantes para fazer propaganda de suas políticas sociais durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como a gente conversou até agora nessa aula, a gente pode inferir que as alternativas certas são a primeira, a segunda e a terceira, e que a única falsa é a última. Então, o primeiro fala que a Primeira Guerra obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações e isso contribuiu para a ascensão de Hitler ao poder, isso está certo.
A segunda também, que as mulheres foram obrigadas a trabalhar, a ocupar postos que geralmente eram ocupados pelos homens, porque eles estavam em guerra, e que o período entre guerras foi marcado pelas revoltas e greves dos trabalhadores, e isso levou com que os governos autoritários e nacionalistas, que, como eu disse, são os regimes fascistas, fossem ao poder. Então, a alternativa certa é a alternativa B. É nesse contexto que acontece a Segunda Guerra Mundial, pois as grandes potências europeias, vencedoras da Primeira Guerra, não ficaram contentes com os países perdedores tentando expandir suas áreas de dominação e tentando conquistar mercados onde as grandes potências já vendiam seus produtos. Era a luta do imperialismo dos países industrializados com o governo liberal e democrático contra os países perdedores da guerra que estavam usando o regime fascista para se recuperar. Outro fator econômico importante foi a Grande Depressão da década de 1930, causada pela queda da Bolsa de Nova York em 1929. Para explicar isso, temos que entender como o desenvolvimento dos Estados Unidos após a Primeira Guerra também foi um motivo de tensão nesse período entre guerras. Como os países europeus estavam com suas infraestruturas e suas indústrias abaladas depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos começaram a exportar seus produtos para eles. Com isso, os americanos tiveram um aumento enorme na produção agrícola e na produção industrial, que só ia crescendo, cada vez mais, pois a Europa estava se apoiando nos Estados Unidos para se recuperar. Enquanto esse comércio entre a Europa e os Estados Unidos estava acontecendo, estava tudo bem. O problema surgiu quando os países europeus começaram a se recuperar e passaram a precisar cada vez menos de ajuda e dos produtos dos Estados Unidos. Começou então uma superprodução agrícola, formando um excedente que não estava mais sendo vendido para a Europa por falta de mercado consumidor. Além disso, o crescimento da indústria norte-americana não foi acompanhado pelo crescimento do poder aquisitivo da população. Então, ao mesmo tempo que a indústria crescia bastante e muitas coisas eram produzidas, a Europa começou a comprar cada vez menos e dentro do próprio Estados Unidos as vendas não eram suficientes para tudo o que estava sendo produzido, porque a população não dava conta de consumir tudo aquilo porque eles não tinham tanto dinheiro. Com essa diminuição do consumo, o preço das ações na Bolsa de Nova York começou a subir mais do que as empresas conseguiam se desenvolver e crescer. Com o tempo, algumas empresas começaram a falir, pois não conseguiam vender tudo o que produziam, e todos os investidores na Bolsa de Valores quiseram vender suas ações ao mesmo tempo, levando a uma falência generalizada. Nos 3 anos que se seguiram, 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas, 4.000 bancos faliram e os salários diminuíram em 40%. E como os Estados Unidos era um país que sustentava o capitalismo mundial, com credores de quase todo o mundo, a crise se espalhou para vários países. Agora um exercício sobre esse assunto. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destacam-se a. O protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. B. A saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. O crash seria a quebra. C. A superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. D. A adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. E. A excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Como a gente estava falando agora, o principal fator que ocasionou a crise foi a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida. Então, assim, os Estados Unidos estavam produzindo muito, as indústrias estavam produzindo muito, porque eles estavam vendendo para a Europa e para a população dos Estados Unidos. A Europa estava comprando muito porque eles estavam em crise depois da Primeira Guerra. Quando o tempo começou a passar e a Europa começou a se recuperar, os Estados Unidos não estavam vendendo tanto para a Europa, mas eles continuaram produzindo muito. Além disso, a indústria dos Estados Unidos cresceu, mas a população não recebia tanto dinheiro para comprar tudo que era produzido. Então, nem a Europa estava conseguindo comprar tudo e nem a população dos Estados Unidos. Então, ocorreu uma superprodução e eles não deram conta, as indústrias não deram conta de vender todos os produtos, e isso ocasionou a crise de 1929. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Como consequência dessa crise,
Os Estados Unidos tiveram que formular um plano de intervenção do Estado na economia, para tentar recuperar o que foi perdido com a quebra da Bolsa de Nova York, e esse plano foi chamado de New Deal. O plano previa obras governamentais que estimulassem a economia, como construções de estradas, barragens, aeroportos, portos e habitações populares, criando empregos para várias pessoas que estavam desempregadas. Apesar desse plano ter ajudado, a crise só seria totalmente superada com a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos começaram a exportar de novo para a Europa em grandes quantidades. A Segunda Guerra Mundial acontece devido à política expansionista da Alemanha, como eu tinha falado antes, da Itália e do Japão também, principalmente, enquanto eles estão buscando novos mercados consumidores. A Alemanha, por exemplo, anexou territórios e começou a pregar que a raça ariana, que eram as pessoas brancas e tipicamente alemães, deveria se manter unida. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a industrialização, principalmente na criação de indústrias de armamentos e equipamentos bélicos como aviões de guerra, navios, tanques e etc. Mais um exercício, pessoal. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado Pacto de Varsóvia, New Deal, Acordo de 1931, Projeto Manhattan ou Plano Marshall. Como a gente estava falando até agora, o projeto que o governo dos Estados Unidos lançou foi chamado de New Deal. Durante o período entre guerras, igualzinho foi antes da Primeira Guerra Mundial, se formaram de novo um sistema de alianças. De um lado estavam os países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado estavam os países aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Esses três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o Eixo, um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas elaborados em comum. O marco inicial da Segunda Guerra Mundial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. Logo de cara, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, por causa disso. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos, como eu disse, os aliados, liderados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o Eixo, liderado pela Alemanha, Itália e Japão. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitórias do Eixo, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistaram o norte da França, a Iugoslávia, a Polônia, a Ucrânia, a Noruega e territórios do norte da África. O Japão anexou a Manchúria e a Itália conquistou a Albânia e os territórios da Líbia. No ano de 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, no Havaí. Depois desse fato, que foi considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram em conflito do lado das forças aliadas. Então, antes de o Japão atacar a base militar de Pearl Harbor no Havaí, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda. Eles entram quando tem esses ataques, as pessoas ali naquela base militar morrem, e eles entram na Segunda Guerra, obviamente, no time, entre aspas, contra o Japão, que foi quem atacou eles. Então, eles entram no time dos aliados. O cenário da época era: a Europa estava quase toda sob o domínio dos fascistas e a Inglaterra estava isolada porque resistiu às invasões. Os Estados Unidos mantinham-se distantes do conflito, apesar de apoiar os aliados, e só entrou na guerra no final de 1941, depois do bombardeio feito pelo Japão na ilha de Pearl Harbor, no Pacífico Sul. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os países do eixo começam a ter dificuldades. De 1941 a 1945, ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período, ocorre uma regressão das forças do eixo, que sofrem derrotas uma atrás da outra. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganham força nas frentes de batalha. O Brasil participa da Segunda Guerra diretamente, enviando para a Itália
os soldados da Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistam uma região da Itália e isso dá uma vitória importante para o lado dos aliados. A Segunda Guerra, que foi um conflito muito triste e muito importante para a nossa história, terminou somente no ano de 1945 com a rendição da Alemanha e da Itália. O Japão foi o último país a assinar o Tratado de Rendição e ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Essa ação é vista por muitas pessoas como desnecessária porque provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixou um rastro de destruição enorme nessas cidades, sendo que o eixo já tinha se rendido e só faltava o Japão assinar o Tratado de Rendição. Mas assim, a guerra já tinha praticamente acabado, os Estados Unidos ainda foram lá e lançaram 2 bombas atômicas. Agora, como a gente falou bastante coisa, eu trouxe 2 exercícios. O primeiro, a Segunda Grande Guerra, a partir de 7 de dezembro de 1941, adquire um caráter mundial quando os a. Russos tomam a iniciativa de anexar o território dos estados bálticos. B. Alemães invadem a região mediterrânea da Ásia. C. Japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor. D. Franceses, por determinação de Pétain, ocupam o sudoeste da Ásia. Ou E. Chineses cedem a maior parte do seu território às tropas do eixo. Como eu tinha dito, a guerra toma um caráter mundial quando os Estados Unidos entram, porque os japoneses atacaram a base militar deles em Pearl Harbor. Então, alternativa C. Segundo exercício. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade, caracterizada pelo desenvolvimento da indústria bélica, ao ponto de se produzir a bomba atômica e toda a mortandade decorrente. Sobre o conflito, é incorreto afirmar que a. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor. B. O eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão. C. A guerra iniciou-se após a invasão da Alemanha no território soviético. D. O evento final da Segunda Guerra Mundial foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Ou E. Em 1940, os alemães conseguiram ocupar Paris. Todas essas alternativas estão certas, exceto a alternativa C, que fala que a guerra se iniciou depois que a Alemanha invadiu o território soviético. A Alemanha não invadiu a União Soviética, não foi por isso que a Segunda Guerra começou. A Alemanha invadiu a Polônia e isso deu início à Segunda Guerra. Então a alternativa errada é a alternativa C. Os prejuízos da Segunda Guerra foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. A Segunda Guerra Mundial custou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Houveram cerca de 50 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Só na União Soviética foram perdidas mais de 20 milhões de pessoas. Com o final do conflito, no ano de 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo principal de manter a paz entre os países. Inicia-se também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos Estados Unidos e União Soviética, numa disputa entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética, em que ambos os países buscavam ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados. E aqui, o último exercício da aula. Sobre o final da Segunda Guerra Mundial, é verdadeiro afirmar que a. Estados Unidos e Grã-Bretanha foram os países derrotados e tiveram que reconhecer o domínio alemão na Europa. B. Embora a guerra tenha terminado em 1945, o Japão assinou a rendição apenas em 1948. C. Alemanha, Itália e Japão saíram derrotados, marcando o fim dos governos fascistas na Europa. E D. Japão, Estados Unidos e França foram os países que mais saíram fortalecidos politicamente após a Segunda Guerra Mundial. Como eu disse agora há pouco sobre o final da Segunda Guerra Mundial, a única alternativa certa é a alternativa C, em que a Alemanha, Itália e o Japão saíram derrotados, ou seja, o eixo perdeu, como ele tinha começado a perder depois que os Estados Unidos entraram,
e acabaram os governos fascistas na Alemanha, Itália e Japão, como eu disse. O nazismo na Alemanha acabou, na Itália o fascismo italiano também, com o líder que eu tinha comentado, Mussolini, e o Japão também saiu como derrotado. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente condensou 2 aulas, a 29 e a 30, do período entre guerras e da Segunda Guerra, porque achei que assim ia ser mais fácil de entender. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham entendido a matéria. Até a próxima!